se sentir aí mais próximos também, né? Bom dia, nós estamos numa atividade da Redes Vidas Ativas, né? E eu não vou cansá-los com a história, porque a gente já tem um tempo longo, então cada vez fica uma história mais comprida, mas para dizer que esse é um coletivo de instituições, né, que tem as suas redes próprias, né? Por isso que a gente se apelidou de redes. Então, a gente tem aqui instituições, e não só instituições, porque também tem coletivos, né? Tem gente que tem CNPJ, tem gente que não tem, enfim, mas a gente, de alguma maneira, tem agrupado grupos que orbitam em temas de atividade física, prática corporal, esporte, lazer, mobilidade, e a gente, num determinado momento, se percebeu fazendo coisas muito próximas, mas com bolhas distintas, e resolvemos nos aproximar e trabalhar em coisas conjuntas. E, basicamente, a gente tem feito esses encontros mensais, já tiveram vários formatos, né, mas hoje a gente tem operado dessa maneira, é um convite aberto, o link é sempre esse, então se vocês quiserem compartilhar com colegas, enfim, para hoje ainda, ou para os próximos encontros, também fiquem sempre à vontade. A gente sempre indica para aqueles que estão chegando a primeira vez, se quiserem que a gente inclua numa lista de um grupo de e-mail, né, vocês podem colocar aí no chat. O Marcos cuida dessa parte aí, sempre atento, né? O Marcos é do PROD, é um grupo que está alocado dentro do CPUSP, e a gente manda informações diversas, enfim, a gente sempre tem um momento mais para o final também, se alguém quiser trazer algum evento, divulgar alguma coisa, né, que a gente chama dos informes aí, a gente vai deixar para o final. E neste ano, eu poderia dizer que a gente tem feito reuniões um pouco mais, assim, de discutir ações, né, conjuntas, e uma reunião mais temática. Então, hoje a gente está nesse espaço de uma reunião mais temática. A gente enfim, acabou decidindo aí por questões também de aproximações, né, de amigos, de coisas próximas que vão acontecendo, a gente vai conversando sobre isso. E a gente está trazendo hoje, então, uma discussão de um assunto, vou dizer que é obviamente relevante, né, de saúde planetária. E aí nós temos dois convidados, lembrando que a ideia aqui não é, quer dizer, pode até ser nesse formato, né, mas a gente geralmente fala assim, não é um lugar de palestra, né, então assim, é uma roda de conversa, uma troca de figurinhas, mas a gente, obviamente, tem momentos aí que tem apresentação de slide, outros não, então assim, é um espaço super aberto e interativo, então sintam-se, de fato, aí numa roda de conversa. Obviamente que a gente vai dar um espaço aí privilegiado para os nossos convidados, né? E a gente tem dito, para fechar um pouco, né, essa história da Redes Vidas Ativas, a gente é um espaço de conexão entre coletivos, né, instituições e pessoas que buscam promover vidas e sociedades mais ativas. E a ideia é a gente unir esforços e temas, né, em torno dessa temática, assim, entendendo que esses temas eles são interdisciplinares, interprofissionais, intersetoriais, né? A gente geralmente tem mais gente da educação física, mas a gente tem procurado também vencer esses espaços. Então, a Paola, por exemplo, que é uma pessoa também que está desde o começo aí com Caraminhola, representou alguns grupos como Comoando, Cidade Ativa, Corrida Amiga, enfim, que são grupos também que orbitam aí nessas bolhas. Ela é arquiteta. Então a gente talvez tenha outras formações aqui também, enfim, mas é isso. Então é um espaço aberto, plural, a gente tem procurado que ele se torne mais plural, né? E hoje a gente tem dois convidados, como vocês sabem também, e talvez estejam aqui por conta dos convidados também. A gente tem o professor Antônio Mauro Saraiva, ele é professor titular da Escola Politécnica da USP, né? E ele participa também de um grupo de estudo de saúde planetária. Ele coordenou também um programa, né, de saúde planetária dentro da USP, e aí a gente tem, as conexões são sempre bem-vindas, né, e a gente tem a professora doutora Alessandra Xavier Bueno, que é doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP também, e foi embaixadora do Programa de Saúde Planetária, que foi um programa coordenado pelo Instituto de Estudos Avançados, da qual o professor Saraiva era o coordenador. Se eu estiver falando qualquer bobagem aqui, vocês dois me corrijam depois, sem o menor problema, tá bom? Ela foi pesquisadora visitante da Universidade de Bonnet, na Inglaterra, em 2023, e ela participa também aí a nossa conexão, né, Alessandra, também, a gente faz parte do CPDOC, que é um Centro de Estudos e Documentação em Cidades Saudáveis.
Então, no fundo, aqui as conexões sempre tem alguma explicação, né? Sempre tem, a gente, obviamente, está reunido porque alguém trouxe, alguém chamou, alguém indicou um e-mail que percorreu, e aí a gente tem isso, assim, um espaço da gente trocar figurinhas. Então, eu queria convidar o professor Saraiva para se pronunciar, primeiro complementar a apresentação. Eu peço desculpas aos dois convidados já por não ler tudo que está lá no Lattes, porque, enfim, é bastante coisa, então uma apresentação sucinta, mas sim, fiquem à vontade de complementar, obviamente, né? E depois a gente passa a palavra para a Alessandra e a gente vai interagindo também, enfim, então fiquem à vontade aí de vocês usarem, acho que um tempo, eu não sei se o Marco chegou a falar sobre tempos, mas assim também usem o tempo que vocês precisarem, acho que em torno de 10 a 20 minutos é mais ou menos o que a gente costuma fazer, mas também se for menos, se for um pouquinho mais, a gente vai ajustando. Queria agradecer muito vocês, e é isso, todos bem-vindos, e professor Saraiva, então lhe passo a palavra, fique totalmente à vontade para o nosso... Eu sempre gosto de dizer, né, vamos jogar conversa dentro, que é sempre um bom exercício, né? Seja o tema qual for, a gente pensar em jogar conversa dentro é melhor que jogar conversa fora, na minha opinião, né? Mas é isso. Professor Saraiva, fique à vontade. Douglas, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só... Eu vou mandar uma apresentação aqui, só por caso a gente querer passar algum slide. A gente fica sempre na dúvida se apresenta, se não apresenta. Fique à vontade. Com o PowerPoint fica um pouco mais travado, né? Eu preferia, dessa vez, falar mais do que ficar preso a slides, mas, por outro lado, os slides eles têm umas imagens interessantes, né? Impactantes, digamos assim. Então, eu vou deixar com eles aqui. E vamos ver. Uma coisa também que a gente sempre sugere para vocês, né? A gente, se quiserem usar o chat ali para se apresentar, colocar contato, falar de onde vocês são, enfim, também fiquem à vontade, tá? Depois a gente acaba, de alguma maneira, sistematizando isso também, então aproveite aí também com o momento de conexões aí, tá bom? Chegou, eu acho que não sei se é a Ana, imagino que sim, da Remes, que também é uma não sei se é a Ana ou o Will, né? Que são também pessoas que ajudaram na consolidação aí desse coletivo aqui desde o início também. Então, vamos lá. Fique à vontade, professor. Sem slide, sem nada, que é melhor. Fica uma conversa mais informal, acho até mais gostoso. Também, viu, professor? Fique à vontade depois, se quiser compartilhar, se for possível, compartilhar a apresentação. O Marcos manda para o grupo também de e-mail a apresentação e complemento. Vocês, tem umas coisas legais lá. Maravilha. Você quer tentar colocar a senha da rede Prod aqui, ó? Aí eu fica mais fácil. Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite a todos que o convite veio de vários lados, né? Veio do Michael aqui, de você, a gente já se conhece também. Estaria aí na EASH o mês que vem, tem uma banca aí para eu sou titular, né? Vou estar aí, é um prazer estar aí com vocês. Muito prazer ter a Alessandra aqui, né? E todas e todos vocês também. Aqui tá estranho porque a câmera está em cima, então vocês vão ficar vendo a minha careca, mas não se assustem, tá bom? Se tiver muito brilhante, vocês avisam, eu ponho um boné. Bom, gente, é isso que o Douglas falou, eu sou professor da Poli. Minha formação explica um pouco essa trajetória, né? Eu fiz Poli primeiro, eletrônica, mas depois eu fiz Exalc. E quase em seguida, né? Trabalhei 2 anos, depois fui fazer Exalc. Então, tem essa dupla formação em engenharia eletrônica e agronomia. E lá eu conheci a Márcia Maura. Márcia Maura é minha bichete, né? Ela estava aqui, mas saiu. Márcia aqui do CP, agrônoma aqui do CP. E a partir daí, a minha carreira foi nessa junção dessas áreas, né? Sempre trabalhando em juntar duas coisas que no princípio pareciam impossíveis de juntar, que era eletrônica, computação e agricultura lá atrás. Isso foi em 88. Uns falavam de tudo que se falou hoje de agricultura digital. Nada disso, não existia, era uma coisa maluca falar disso, né? A gente começou nessa área lá atrás, depois comecei a mexer com o meio ambiente, com biodiversidade, e acabei desembocando em saúde planetária, porque acabei conhecendo pessoas que pediram para a gente divulgar isso aqui no Brasil. Mas, enfim, um pouquinho da história só. E eu queria divulgar para vocês um pouquinho do que é saúde planetária, né? Até para mostrar a importância que tem a gente ter um contexto desse, um quadro conceitual e prático como é a saúde planetária, pensando no contexto de vidas ativas, né?
vidas ativas, levando em conta esse quadro de saúde planetária. Saúde planetária ao mesmo tempo, um campo científico novo, que começou em 2015, e é muito forte um movimento global também, ação. Né? Então, ciência em ação, né? E um movimento global. Ele começa... e a preocupação básica de saúde planetária é a seguinte: o que tem com saúde planetária? A saúde de todos os seres vivos e do planeta, visto como uma coisa indissociável. Essa história de que nós temos que nos integrar com a natureza. Não, nós somos natureza. Né? Então, tem que reverter essa separação que aconteceu há alguns poucos séculos. Né? Se a gente for falar com os nossos indígenas, eles se consideram natureza. Né? São filhos da mãe natureza, são irmãos das árvores, dos rios, etc. Né? Então, a gente perdeu essa conexão, que não é só uma questão de poesia, é muito real. Né? O que acontece com o planeta, acontece com a gente. O que a saúde planetária resgata é um pouco esse lado até essa conexão mais ampla, né, que alguns podem ver de um ponto de vista até mais esotérico, mais, enfim, mas mesmo quem não quiser ver por esse lado, é uma questão muito prática, muito biológica, muito física. Né? Nós somos indissociáveis do planeta. E o que acontece mais recentemente é que essa dissociação que tem ocorrido, especialmente nos últimos séculos, levou à situação atual, que é uma pré-catástrofe, para não dizer que já é catástrofe. Para algumas pessoas já foi, tem sido. Né? Quem está afetado por inundações, por secas, por fome, por Covid, para essas pessoas já é catástrofe. Né? Quem escapou disso, felizmente, está vendo isso de um outro ponto de vista, mas está aí para quem quiser ver. Saúde planetária resgata isso, resgata o fato de que o que a gente faz aqui na humanidade, né, que é o principal ator dessa mudança, o que a gente faz no planeta impacta o planeta, impacta os sistemas naturais, né, e vem de volta depois, vem o troco, não como um troco premeditado, né, mas uma coisa que nos afeta, e afetando dessa forma, né, mudanças climáticas, Covid e vários outros efeitos da nossa saúde e bem-estar. Eu falo nossa, como humanos, que é o jeito, muitas vezes, mais fácil de mobilizar as pessoas. Né? Mas, na verdade, não podemos ter essa visão tão antropocêntrica, né? Afetando o planeta como um todo, nós incluídos. Né? Então, o Saúde Planetária procura resgatar isso, mostrar isso para as pessoas e mostrar do ponto de vista científico, mas também agindo. E por que a ação é tão importante? Porque o problema já está colocado aqui. Né? Pegar mudanças climáticas, que é uma coisa que dizia, mudança climática vai afetar a gente em 2030. Já era. É ontem, é o ano passado. Né? Cada vez mais está claro que a gente está num processo. Né? Então, não é mais questão de futuro, não. E por conta disso, então, acho que fica claro para vocês que é uma abordagem absolutamente ampla, absolutamente transdisciplinar e sistêmica, porque nada escapa disso. O que quer que a gente, como humano, faça na Terra, inclui tudo. Né? Educação, economia, ecologia, enfim, medicina, até saúde, né? Até saúde. Né? Então, é muito menos uma questão de saúde, do ponto de vista de saúde pública, como está a Alessandra lá, né? Ou de medicina, e muito mais uma coisa global. Saúde num sentido muito amplo, né? Nosso bem-estar aqui, a nossa relação com tudo isso. Mas, claro que saúde é um aspecto importante. Começa isso em 2015, né, com o marco de 2015, quando é lançado um relatório com vários autores, inclusive um brasileiro, que é o Braulio Dias, que era na época, que era do MMA, que era da Universidade de Brasília, estava começando a Universidade Biológica, ele é uma pessoa-chave do ponto de vista do Brasil, é lançado uma publicação na Lancet, chamada justamente, tradução, Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno. Relatório de uma comissão mista sobre saúde planetária. Esse é um nomão grande. Eu tenho depois um PowerPoint aqui, eu mando para vocês, e lá tem os links todos, mas eu preferi não usar o PowerPoint, que é para poder olhar para vocês olharem para mim, ou pelo menos olharem. Né? E o que fica muito claro nessa questão é o paradoxo que a gente vive. Por que paradoxo? Se a gente vê, ao longo da humanidade toda, a gente teve ganhos consideráveis, né? E pegando um pouco do que o Braulio Dias falou ontem, numa palestra que ele deu para nós, uma aula magna, ele foi lá atrás, e é muito legal ver isso, né? A gente conquista o fogo, domina o fogo,
é uma grande transformação, depois a agricultura, depois a Revolução Industrial, né? Ao longo de todo esse tempo, a gente teve conquistas claras do ponto de vista de humanidade, nossa qualidade de vida, né? E especialmente após a Segunda Guerra, isso tem um salto, não é nem um salto, mas é uma curva exponencial em várias coisas. E o Segunda Guerra é muito claro nisso aí. Muitos gráficos mostram isso. A partir daí, a população explode, tem os baby boomers, né? Mas também a atividade econômica, o PIB mundial, uso de recursos, uso de energia. Plástico é inventado em 1950, né? Um marco curioso, né? O plástico hoje é um tremendo problema, mas ele nasce a partir daí. Então, muita coisa se torna exponencial, principalmente a partir de 1950. E de lá para cá, vejam só, a gente teve ganhos tremendos. O fato que a gente está aqui conversando, cada um num canto, é um ganho tremendo, né? A gente não podia se comunicar dessa forma antes. Então, do ponto de vista da vida como um todo, houve ganhos inegáveis. E mesmo ganhos do ponto de vista de saúde pública, que a Alessandra pode corroborar, a expectativa de vida aumentou, a mortalidade infantil diminuiu, e mesmo outras coisas não ligadas à saúde, mas assim, analfabetismo diminuiu, né? Pessoas abaixo da linha de pobreza diminuiu também, isso no mundo inteiro. Claro, nos países mais ou menos, mas a média do mundo inteiro, todos esses indicadores melhoraram. Em compensação, ao mesmo tempo, especialmente de novo a partir de 50, houve uma explosão do uso demasiado dos recursos naturais, do nosso impacto nos recursos naturais. Então, ao mesmo tempo que tem esse crescimento enorme, cidades, população, indústria, você tem o quê? Poluição, água no ar e no solo, né? Você tem desmatamentos, tem um aumento grande da atividade agrícola, que implica em desmatamento, implicou ao longo desse tempo, e isso afeta o quê? Isso afeta o uso do solo, gás de efeito estufa, poluição pela agricultura, uma produção agrícola mais baseada nos produtos químicos, que afetam a nossa saúde também e afetam o meio ambiente. Então, é muito fácil de ver uma série de gráficos que mostram, de um lado, essa tremenda explosão da atividade humana, econômica, mas não só, e do lado de cá, um monte de gráficos que mostram como isso foi impactando o planeta. CO2 aumentando, NO2 aumentando, metano aumentando, poluição do mar, temperatura do mar, enfim, é muito claro, né? E a gente mostra justamente esse paradoxo, né? A gente teve ganhos muito grandes, mas ao mesmo tempo parece que a gente teve esse ganho todo em detrimento do futuro, ameaçando o nosso futuro que na verdade já é presente, né? Vocês, não preciso mencionar para vocês, mas lembrar vocês, né, a quantidade de eventos que a gente tem tido ultimamente que mostram isso, né? Essas ondas de calor que a gente viu ano passado, né, fortíssimas aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né? Queimadas na Califórnia, na Europa, na Austrália, inundações por todo lado, cada vez mais tornados e furacões, e mesmo eles começando, esses ciclones extratropicais começando no Brasil e na costa de Santa Catarina. Então, está cada vez mais claro. Covid, que é um efeito claro da gente invadir um espaço nunca antes invadido, né, que é esse contato com um vírus novo, né? E a gente está sempre em vias de repetir essas pandemias pela invasão que a gente tem, pelo fato que a gente não toma os cuidados que deveria. As mudanças climáticas, elas são emblemáticas porque elas não são o único problema, mas elas são, no fundo, a ponta de um iceberg, uma pirâmide, que é resultado de várias dessas coisas. Então, mudanças climáticas, ela é resultado de gás de efeito estufa, que causa o efeito estufa, né? E aí aumenta a temperatura média do globo, e pior do que isso, né? Não sei se é pior, mas é junto, aumenta muito a incidência de eventos extremos, né? Que são menos previsíveis, mais imprevisíveis do que esse aumento de temperatura. E aí, por conta disso, eles são mais perigosos. Mas é claro que o aumento da temperatura em si já é uma catástrofe, né? Tudo que pode desencadear. Mas eu digo que ela é a ponta de um iceberg, porque na verdade esse aumento desse gás de efeito estufa, aumento da temperatura, vem do quê? De poluição, de agricultura, de indústria, de aumento populacional, uma série de coisas, né? Que tem outros efeitos, mas elas todas se funcionam como uma sinergia do mal, né, para resultar, no fundo, nas mudanças climáticas, né, que são o principal problema atual, né?
não o único. Todas essas questões que eu trago, né, de poluição, de mudanças climáticas, de perda de biodiversidade, né, elas mostram que o planeta está doente e nós estamos adoecendo juntos. O Covid é um exemplo, mas tudo que a gente adoece quando tem um evento extremo, né, a gente não vê isso muitas vezes, né? Quando você tem uma inundação, né, uma onda de calor, você tem mortes, evidentemente, você tem perda de residências, de infraestrutura, mas tem mais, isso já é gravíssimo, já é terrível para quem está envolvido nisso, mas tem mais que a gente às vezes deixa passar. Por exemplo, o tremendo efeito na saúde mental que isso tem das pessoas, isso passa meio que despercebido, porque não é aquela coisa tão retumbante como é você ver uma inundação, você ver um deslizamento, você vê de cara o impacto na infraestrutura, nas casas, né, nas cidades, nas ruas, né? Mas tem muitas pessoas que não têm essa perda tão imediata, são afetadas de um jeito que é menos imediato, menos impactante para quem está de fora, mas que deixa sequelas, talvez para a vida inteira, né? Mesmo para adultos, mas que diremos então para crianças que passaram por isso, que perdem os pais, perdem família, né? Então, tem muito mais efeitos na nossa saúde e bem-estar, essa situação toda, do que a gente pensa no primeiro momento. Mas, claro, além dessa questão de saúde mental que eu menciono, são muito claros os efeitos, por exemplo, de aquecimento, ondas de calor e aquecimento, por exemplo, em doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. É muito claro o aumento disso. Mesmo em doenças mentais, é claro também, de novo, é ciência, ainda mostrando o aumento de suicídio e violência doméstica com aumento de temperatura. É muito claro, está super estabelecido isso, né? Eu estava na semana passada num evento de um projeto justamente sobre isso, chama-se Conectando Mentes e o Clima, traduzindo meio mal, Connecting Climate Minds. Um projeto global justamente vendo isso, como é que o clima afeta a saúde mental das pessoas. E as formas como elas são afetadas são super sutis às vezes, né? Por exemplo, pescadores que não têm mais recursos para pescar, né? Tudo bem, problema econômico? É econômico, mas não só econômico, mas também mental, porque as pessoas perdem seus meios de sobrevivência, meio de vida, né? Afeta, tem toda uma cadeia de efeitos ali, não só essa questão até da vida, da alimentação, do emprego, enfim. Então, é muito complexo tudo isso, muito complexo. Em particular, essa questão das mudanças climáticas, ela é grave, né? Porque, de novo, ela é um resultado de muitos fatores, e a gente caminha para uma situação muito complicada, muito complicada. Eu tive o privilégio de poder ir na COP de Dubai, agora em dezembro, e lá conversei enfim, foi um evento incrível. E conversei com dois pesquisadores brasileiros que estão, assim, diretamente ligados a isso, né? Paulo Artacho, Carlos Nobre, estavam com a gente na delegação, e eles e outros, os pesquisadores que fazem parte do IPCC mesmo, né, que é a COP do Clima, no fundo é uma reunião do IPCC, do ponto de vista dos governos, para tomar decisões, né? Mas ela virou uma reunião muito maior, então a gente teve muito foco em saúde, em alimentação, em fome, além da questão climática em si, como a fome, alimentação, saúde são afetadas pelo clima. Mas o que eu ia dizer é que esses pesquisadores, eles já consideram aquela meta de limitar o aquecimento a 1,5. Não se conseguirá. Por quê? Porque a situação não está nem sequer estabilizada, continua aumentando a emissão de gases de efeito estufa. Então, como é que você pode pensar em limitar a 1,5 quando a trajetória nossa é no sentido de ir para 4 graus? E se a gente mostra, se vocês veem depois os gráficos, eu vou até acho que tentar mostrar aqui para vocês, os gráficos são assustadores. Acho que dá para fazer uma coisa meio mal feita aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que dá para ver, né? Então, vejam aqui esses gráficos, vocês veem aqui da direita para a esquerda, deixa eu só ver aqui,
Da esquerda para a direita. Esquerda é o mais clarinho, 1,5 graus de aumento de temperatura, 2 graus e 4 graus. Qualquer das situações não é boa. Agora, veja 4 graus, veja 2 graus. Isso de aumento médio de temperatura. Vocês podem ver que o Brasil está afetado, o mundo inteiro. O Ártico, então, uma tragédia. Parece que o Ártico é o topo da panela de pressão. Então, a coisa não é nada boa. Continua nessa ascendente. Esse daqui, olha. Isso aqui é do ano passado. Setembro do ano passado, aquela onda de calor, aquela bolha de calor que se sentou aqui em cima do centro-oeste do Brasil, chegou em São Paulo também. Veja as temperaturas aqui. Esse mais clarinho no meio não é menos temperatura, é mais. É 40, 45 graus de máxima nessas regiões mais centrais do Brasil. E esse ano aconteceu a mesma coisa, agora faz 15 dias, né? Rio de Janeiro com temperatura, sensação térmica de 62 graus. Não tem nem como imaginar o que seja isso, né? É a sensação térmica, não é a temperatura real, mas não é a temperatura física ali, mas a sensação térmica é o que a gente sente, né? Então, por causa da umidade, nesse caso aí no Rio, né? Ou seja, a situação está ruim e, na verdade, os modelos, se a gente vê o que foi medido até agora, né, e o que está projetado, o que foi medido até agora, as temperaturas observadas e umidade de chuva observadas, né, são claras, né? Está aumentando, comparando a temperatura dos últimos 30 anos com as anteriores, aumentou claramente nesses lugares que eu mostrei para vocês. E as projeções estão se confirmando. Quais são as projeções? Menos chuva, no caso do Brasil, na Amazônia e no Nordeste. Veja o ano passado na Amazônia como foi. Mais chuva no Sul e Sudeste. Veja como tem sido também. O ano passado, a região do Rio Grande do Sul teve inundações de até 30 metros de altura, num vale ali, não lembro o nome da cidade. Esse ano de novo, agora há pouco tempo, estava lá de novo inundado. Então, está claro. Infelizmente, a ciência está certa em mostrar que o que está acontecendo e para onde a gente caminha. Lembrando que a gente está falando aí de eventos de temperatura média, né? Mas esses eventos extremos são um outro problema adicional, né? Talvez até mais complicado, porque você não consegue tratar. Você pode se preparar para um aumento de temperatura, talvez, de 1 grau, 2 graus como média, mas quando você tem esses picos, né? Ondas de calor, né? Chuvas exageradas, isso você consegue prever, às vezes, com 1, 2 dias de antecedência. E quando vem um pico, como teve ano passado em São Sebastião, choveu em 24 horas 600 milímetros, não tem cidade alguma preparada para isso no mundo, não tem como. É muita água para qualquer lugar. Você não tem uma infraestrutura de vias urbanas, de escoamento, de drenagem que suporte isso. Não tem como, né? Quer dizer, o governo faça alguma coisa. Sempre vai ter uma chuva a mais que um governo vai poder lidar com isso. Nós estamos caminhando para essa situação. Uma situação em que a gente vai para um regime climático que é simplesmente desconhecido. Esse é o grande problema. A gente sai de uma situação em que a gente conhece como é que é o regime climático do planeta há alguns séculos e milênios, e aí a gente se desenvolveu, a gente se estabeleceu em tais e tais lugares do mundo. Esquimó sabe como viver lá no norte, a gente sabe como viver aqui. Agora vai começar a virar tudo. Então, o esquimó não vai mais ter alimentação, porque não tem mais gelo, como é que ele vai fazer? Né? A gente idem, a agricultura se desenvolveu sabendo como é que é o regime de chuvas e temperatura, isso tudo vai virar do avesso, e aí como é que a gente faz? Então, a possibilidade de ter um impacto tremendo na alimentação é muito grande. Vai ter impacto nas colheitas, nos plantios e nas colheitas. A situação não é nada boa. Eu lamento pintar assim, mas não sou eu o único, né? E o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: é claro que está tudo conectado. Essa nossa desconexão de achar, veja nossa, isso não é de agora, né? Mas a invasão, digamos assim, a colonização da Europa na América, né? Que é a mais recente, né? Pelo menos para nós é a mais próxima, era do tipo de, bom, precisamos dominar a natureza, né? Precisamos, lembrem-se dos anos 70 e 60, né? A Amazônia integrar ou entregar, né? Quem tem um pouquinho de idade vai lembrar desse mote dos governos militares, né? E como é que era essa integração? É desmatar. Então, essa ideia de que a gente precisa, para sobreviver, precisa
destruir a natureza, que ela é nossa inimiga, foi em boa medida o que levou a tudo isso. Então nós temos que resgatar a visão oposta a isso, que a gente é parte da natureza. Outra coisa importante, nós todos, cada um de nós, eu e vocês, todos nós, temos responsabilidade nisso, em tudo que a gente faz. Vocês vão lembrar daquele ditado do Descartes, né? Penso, logo existo. Lembram, né? Isso a gente aprendia lá atrás. Coloca uma vírgula. Existo, logo impacto. Se eu estou aqui, eu consumo alimentos, roupas, energia, eu ocupo um espaço, eu preciso de moradia. Todo ser humano impacta e, portanto, tem responsabilidade nessa situação. Não quero dizer, absolutamente, que a responsabilidade é igual para todos. Evidentemente que tem populações, né, e países que têm muito menos impacto, que vivem de uma maneira muito mais natural, indígenas, por exemplo, mesmo país que tem muito menos recursos, né? E evidentemente que os países do norte, né, têm muito mais responsabilidade nisso, histórica e atual, porque o modo de vida deles demanda muito mais energia, consome muito mais, né? Então, mas de todo modo, a gente não pode, nós aqui no Brasil, que não estamos no rol desses mais consumidores, tem algumas coisas, em outras sim. O Brasil é um grande poluidor pelo desmatamento, pela agricultura, não pela energia hidrelétrica, que no nosso caso é uma vantagem. Mas a gente é um dos grandes poluidores se pensar em agricultura, né, e desmatamento. Então, eu quero dizer, não adianta a gente só jogar a culpa nos países do norte, né? Tem que jogar a culpa, sim, chamar a atenção, né? A culpa é uma palavra muito ruim, muito pesada, hein? Mas tem que, né, responsabilizar, mas temos que fazer a nossa parte também. Então, o Brasil tem que cortar o desmatamento a zero, não faz sentido desmatar nada mais, né? Nós temos que partir desse ponto de vista. Então, chamar a atenção disso, que a gente como cidadão tem vários papéis que a gente tem a desempenhar, né? Desde, né, eu usar uma coisa que não é descartável, por exemplo, né? Consumir menos, né? Consumir menos energia, menos água, coisas básicas que no dia a dia pode fazer, né? Reciclar mais, não jogar lixo por aí, etc. Não existe lixo, não existe jogar fora, né? Não tem fora, fora é aqui dentro. Nossa casa é esse planetinha, então não tem jogar fora, né? Mas não só essa atividade puramente individual, né? Que também é importante, porque eu individualmente vou ensinar meu filho, que vai ensinar outro, etc. Mas tem uma outra esfera da atividade individual que é super importante, que é eu como cidadão. Eu como cidadão posso ter escolhas de consumo, né? Comprar esse produto e não aquele, né? Forçar empresas a ir numa direção ou noutra, não me deixar levar numa direção ou noutra. E subindo o nível do impacto, eu como cidadão que vota, né, e que elege governantes que, no fundo, têm um poder de ação grande, né, que uma lei, um programa governamental, seja município, estado, federal, tem uma ação muito grande. Mas eu quero chamar a atenção de que em todos esses níveis tem que ter ação. A gente não pode nem esperar que governos façam isso, porque se o governo faz uma coisa e a população não adere, não adianta nada, né? Veja vacinação. Se a população não quer se vacinar, olha o complicador que é isso, né? Então, mudança de comportamento, que é o que a gente precisa ter, nível individual e coletivo, como nação, como planeta, depende da mudança de comportamento individual. Então, estou chamando a gente aqui para refletir sobre isso. A gente tem muitos papéis a desempenhar, né? Eu, como professor aqui, como cientista, como pai, como filho, como vizinho, né? Em todas essas áreas, a gente tem alguma coisa que pode fazer. E se a gente for olhar bem, a nossa vida, atualmente, né, ela é muito invertida do ponto de vista desses valores, né? A gente consome muitas vezes mais do que precisa, né? Em produtos, em celular, enfim, se alimenta mal, né? Essa questão dos ultraprocessados, né? Que é muito prático, né? Mas só é prático. Tirando a praticidade, tudo isso é ruim. A Alessandra certamente sabe disso melhor do que eu. Então, a nossa vida está muito invertida em termos de várias coisas, inclusive de valores. Então, esses valores humanos, né? Pensando que para a gente resolver um problema desse, ninguém resolve sozinho. Então, meu poder de ação é pouco, eu sozinho é pouco, mas é necessário.
Mas se eu trabalhar com uma agência, a gente se trabalhar junto, e aqui esse coletivo é muito interessante, você tem um poder de multiplicar isso, de disseminar isso. Não só o trabalho coletivo, mas também a questão da inclusão e da justiça. Em vários momentos eu mencionei situações em que eu falei, as pessoas que foram afetadas, eu não fui, graças a Deus, mas muita gente foi. Se a gente não tiver essa visão de que ou a gente trabalha para toda a coletividade sofrer menos, e aqui um parênteses, eu sei que nunca vai ter uma situação de completa equidade, né? Isso é uma utopia, né? Mas nós vemos uma sociedade muito desigual, absurdamente desigual, né? A riqueza de uns e a extrema pobreza de outros, no fundo, é um dos problemas que a gente tem como base, né? Enquanto a gente tiver tanta gente passando fome, não se vacinando, né, a gente vai continuar tendo esses problemas. Enquanto tiver muita gente perdulária, né, usando demais recursos, né, a gente vai continuar esse problema. Ou seja, a saúde planetária tem que ser para todos. No mesmo nível, é uma utopia, vamos lutar por isso. Mas, pelo menos não pode ser tanto assim como é, né? 1% detém não sei quantos, 20, 30% da riqueza mundial, e os outros 90% têm uma fraçãozinha, né? É uma coisa doida os números a respeito disso. A gente precisa mudar, então, de tudo um pouco, mudar como a gente consome, o que a gente consome, né? Esse lixo todo que a gente gera de eletrônicos, mas não só, construção civil, as cidades, como a gente mora nas cidades. Não sei quantos de vocês estão em São Paulo, né? Mas São Paulo é uma cidade, sou paulistano, adoro essa cidade, mas tem que reconhecer que ela é uma coisa estranha, né? O que a gente perde de tempo aqui, né, o que a gente é afetado na nossa saúde aqui é impressionante. Então, a forma como a gente constrói e vive nas cidades vai na contramão do que deveria ser, né? Como a gente se alimenta, já mencionei, a gente se alimenta mal, produz mal, né? A agricultura é um problema seríssimo, né? Ela continua sendo o principal driver, o principal motor de problemas climáticos e de problemas de saúde também. Porque não é só questão de como ela desmata, mas os produtos que ela produz e produtos que ela produz com agrotóxicos, então uma cadeia de problemas aí ligados a ela. E ela pode, ao mesmo tempo, ela pode ser o caminho para a gente sair disso. Assusta, né? Pode levar à inação, a um desgosto, pode, tanto é que está levando muita gente, né? Você fala em eco-anxiety, né? Com ansiedade, né? Ou ansiedade climática, não só em jovens, muitos jovens sim, né? Muitos jovens sim, eu digo isso com muito conhecimento de causa, né? Muito conhecimento de causa, mas não só, também com conhecimento de causa, gente muito próxima a mim, na faixa dos 90, desgostosos de ver a situação em que a gente está atualmente, se perguntando, onde é que foi que a gente errou para chegar numa situação dessa? É que hoje não se pode. Eu andava, quando eu era jovem, atravessava a cidade de São Paulo de madrugada, depois de ir num bailinho nos anos 30, 40, na cidade de São Paulo, né? Ia no bailinho do outro lado da cidade, atravessava a pé, que não tinha mais bonde. E hoje eu não posso ir na esquina, porque eu posso ser assaltado. O que aconteceu? Onde é que a gente errou? Então, de fato, é uma coisa que é para a gente parar para pensar. Por outro lado, a gente tem que ver pelo lado positivo também. Acho que esse lado assustador a gente tem que ter em conta para a gente se movimentar. Não dá para esperar mais. Não é para daqui a 10 anos, nem para o ano que vem, é já. Mas a gente tem que também ter em mente que tem um lado positivo, que é conhecimento a gente tem. Um exemplo muito claro, Covid. Todo mundo aqui vai lembrar que no começo da Covid, lá para abril, assim, 2020, o desespero era grande, porque o que se falava? Isso aqui é gravíssimo e vacina para isso só daqui a 5 anos. Até lá, quantos milhões de pessoas vão morrer? E a gente, depois de 2 anos, tinha 10, 20 vacinas. Então, a gente conseguiu cortar a Covid com um esforço de ciência, né? Ainda que atrapalhado por governos, né?
que não queriam vacinar, que eram contra, e pessoas que embarcaram nessa, né, que até hoje não se vacinam. Mas eu quero dizer assim, conhecimento a gente tem. Falta o quê? Falta pôr mãos à obra. Falta essa mudança de comportamento, de novo, seja nossa, seja dos níveis acima, né? Empresas, instituições, nossa universidade aqui, governos, falta pôr a mão na massa, não tem justificativa. Né? Claro que a gente sempre quer descobrir mais, né? Covid está tudo esclarecido? De jeito nenhum. Né? Mas não precisa esperar esclarecer tudo, dá para agir já com o conhecimento que existe. Acho que esse é o grande mote, né? Tem que agir já. Mas para isso a gente tem que pôr a mão na massa. E aí, de novo, essa questão um coletivo, assim, vários coletivos, esse grupo de saúde planetária do Brasil é uma forma de trabalhar nisso. Eu falei de justiça justamente porque no fundo, esse problema revela uma grande injustiça. Né? Se a gente olha os países todos que mais contribuíram para a mudança climática, de novo, para pegar um exemplo, né? Onde eles estão? Lá no norte. Se a gente pega tem um gráfico interessante, que ele pega o mapa mundi, ele distorce o tamanho dos países, a área dos países, de forma que países que poluem mais ficam mais gordinhos no mapa, né? A área aumenta. E países que contribuem menos ficam mais magrinhos no mapa. Se a gente olha esse mapa mundi redesenhado, o sul global todo, ele está assim, ó, né? Encolhe, porque ele praticamente não tem contribuído com poluição, com gás de efeito estufa. E já o norte, todas aquelas áreas, né, distorcidas, né? Agora, pega um outro mapa que mostra o efeito, como os países são afetados por doenças ligadas a questões climáticas. O mapa se inverte. Quais são os países que são fortemente afetados? São os do sul. Então, aí nessa hora, as áreas do sul todas se inflam. E os países do norte? Não. Por quê? Porque eles têm recursos. Eles conseguem lidar com essas questões todas, né? Porque tem infraestrutura, tem dinheiro acima de tudo. Né? Mas não estão livres disso. A Europa, por exemplo, teve muitíssimos casos de morte por ondas de calor. Né? Por quê? Porque não tem como lidar com isso. A infraestrutura deles é feita para frio, não para calor. Então, tem uma injustiça muito grande que está na base desse problema. Existe, a saúde planetária tem uma aliança global. Foi criada em 2016. 2015 teve aquele relatório que eu mencionei para vocês, que é quando é feito esse lançamento. A gente lançou na USP em 2015 mesmo, o lançamento no Brasil foi aqui. Em 2016 foi criada uma aliança saúde planetária, Planetary Health Alliance.org. A USP faz parte, várias instituições do Brasil fazem parte, umas 400 no mundo inteiro. E ela tem eventos a cada ano e meio, né, para dar um pouquinho mais de tempo. Assim. E a gente teve o privilégio de organizar um em 2021, o quarto deles, a gente que organizou aqui na USP. Só que não foi na USP, foi online, que era 21, no meio da pandemia. E foi um super sucesso, foi super interessante, está tudo online, dá para assistir, está traduzido, as palestras todas estão com tradução simultânea, dá para ver isso. Depois eu posso mandar o link para vocês. Mas uma coisa que é interessante que saiu desse evento foi uma declaração de São Paulo sobre saúde planetária, que é um documento escrito pela comunidade global, ganhou o nome de São Paulo porque o evento era aqui, né? Assim como tem o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, etc., aquele lá virou Declaração de São Paulo. E no fundo o que ele traz, obrigado, Michael. E no fundo o que ele traz é uma série de textos curtos com chamadas, mensagens, vamos chamar assim, lição de casa, né? Para grupos específicos. Por exemplo, o que as escolas deviam fazer? O que os governos deviam fazer? O que o setor de saúde devia fazer? O que os profissionais de saúde deviam fazer? O que artistas deviam fazer? Comunicadores deviam fazer? Em que sentido? São 19 categorias, e a 20ª categoria é todo mundo. Em que sentido deviam fazer? Como a gente incorporar essa visão de saúde planetária, que no fundo, resumindo alguns pontos, né? Tudo está conectado, todos têm essa responsabilidade, tem que agir já, né? E tem que ser para todos. Talvez esses 4 pontos resumam, assim, fortemente, né? Lindamente, o que é saúde planetária. Então, ele traz propostas de ações, né? São Paulo Declaration, né? Uma proposta de ações urgente para todos esses grupos. No fundo, ninguém escapa desses grupos aí,
no mínimo porque tem o todos lá. Então, ali é uma orientação para a gente de como agir, porque, de fato, quando a gente pensa na magnitude disso, e aí, o que eu vou fazer? Sempre choro? Né? Tudo bem, dá para tentar chorar por 5 segundos, depois tem que pôr a mão na massa. Né? A realidade tem que ser essa. Finalizando já aqui, a gente tem um grupo no Brasil, então, como o Douglas mencionou, a gente criou esse grupo em 2019. Ele é um grupo brasileiro, ele é hospedado no Instituto de Estudos Avançados da USP, porque é um instituto diferenciado, né? Porque ele não é disciplinar, né? Não é engenharia, não é saúde pública, né? Lá é tudo, é um campo neutro, né? Uma zona desmilitarizada, né? Uma área de todo mundo trabalhar junto, né? E tem uma reputação muito grande no Brasil todo, mesmo no mundo, então a gente pediu para abrigar isso lá. Ele está abrigado lá e tem gente do Brasil inteiro. E a gente tem várias ações, tem grupos de trabalho específicos, né, em educação, ciência cidadã, duas temáticas de saúde, são 6 ou 7 grupos, né, engenharia. E tem esse programa de embaixadores, do qual, se eu entendi bem, a Alessandra, deve ter sido o primeiro programa em 2021. Né? E a gente ontem à noite fez o lançamento da 4ª turma, com uma aula magna sensacional do Braulio Dias. Depois eu passo para vocês, falo um pouco mais dele e passo o link para vocês. Esse programa de embaixadores, do fundo, o que ele é, a gente seleciona. No ano da Alessandra foi uma loucura, a gente não selecionou, a gente pegou 260 alunos do Brasil inteiro, só não tinha de 3 estados, onde eu acho que não chegou a informação, tipo assim, Acre, Rondônia e Roraima. Né? Eram estados bem, assim, menores para a população, talvez mais difícil de chegar até lá, enfim, falta de contatos nossos, né? Mas fora isso, todos os estados tinha gente, e agora a gente seleciona para ter um pouco mais de condição de dar apoio aos embaixadores, né? Ontem a gente fez o lançamento para 43, de novo, gente de norte a sul, leste a oeste. Lindo o evento. E o que é ser embaixador? É ser embaixador da causa. Né? Trabalhar pela causa. Trabalhar para o quê? Para reverter essa situação. Como? Pode ser fazendo um TCC nessa área, pode ser montando uma comunidade como essa, fazendo um evento na sua universidade. Ele é inspirado no programa de embaixadores, que é da Aliança Global, da Transatlantic Alliance, que lá chama-se Campus Ambassador Program. É um programa de embaixadores no campus. Né? A gente chama só de programa de embaixadores, todos são alunos de graduação ou de pós, mas não necessariamente eles têm que agir no seu campus, na sua universidade. Pode ser na comunidade, pode ser na cidade onde estão. É um programa muito, muito legal, porque dá uma capilaridade incrível. Né? E a gente já está de uma forma que hoje embaixadores se candidatam novos, porque amigos forem, olha, vai lá que é legal. Vai lá que é um jeito de participar de um grupo que assim, traz oportunidade de futuro. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Seria muito legal que a gente tivesse uma conexão entre esse grupo, né, Vidas Ativas e o Saúde Planetária Brasil, né, como projetos parceiros, alguma coisa assim, né, fazer cross-posting aí de coisas, por exemplo, né, porque para mim está claro, né, que vidas ativas para ser vidas ativas saudáveis, para ser vidas ativas sustentáveis, né? Acho que, mesmo sem vocês dizerem, tenho certeza que está por trás desse movimento de vocês, até pelo que eu conheço desse povo aqui, né? Então, tem tudo a ver a gente trabalhar junto. Então, agradeço, acho que não esqueci nada do que eu gostaria de ter falado, acho que não, já falei demais, o professor fala muito, né, Douglas? Então, agradeço muito a oportunidade e estou à disposição para conversar com vocês. Uma última coisa, agora, no dia 16 de abril, 16 a 19, tem um evento que é quase anual, de saúde planetária, que vai ser na Malásia. E vai ser híbrido, então dá para entrar nele, assistir online. Né? E para quem é país de renda média e baixa, a taxa é baixa, tem uma taxa de inscrição, mas é baixa. Então, vocês procurarem lá PHAM, né? Planetary Health Annual Meeting, FAM, PHAM 2024, vocês chegam até ele e tem lá uma inscrição para online com uma taxa mais baixa. Recomendo, que é muito legal. Obrigado e desculpe falar demais.
Imagina, professor, muito bom, obrigado. Eu vou fazer já uma provocação, mas e vou passar a palavra para a Alessandra, que é quem sabe o Redes Vidas Ativas não cria o GTI do Saúde Planetária, né? Porque eu vi ali, não tem esse tema ali, de repente a gente pode pensar nisso aí na subsequência aí das nossas elucubrações. Para quem chegou aí durante a fala do professor Saraiva, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? A gente está, nesse momento, aqui discutindo saúde planetária, como vocês perceberam. Essa atividade faz parte de um coletivo chamado Redes Vidas Ativas. O Will, a Ana, né, que estão aí desde o começo também. Bem-vindos, o Luiz, que representa o Celafisques, o Will e a Ana representam a Remes, enfim. E eu vou passar imediatamente a palavra para a Alessandra e estimular que quem chegou depois, não se apresentou, se quiser colocar aí de onde é, o que está fazendo, documentos, né? Então usem ali, a gente aproveitar que a gente está nesse universo quase que paralelo aqui, que é o mundo remoto, usem o chat ali também para interagir, compartilhar documentos, depois a gente sistematiza e encaminha por e-mail. E aqueles que ainda não recebem os e-mails dessa rede, né? Fiquem à vontade de colocar o e-mail aí de vocês também, que a gente não enche a caixa de vocês, não, mas assim, uma vez por mês, uns 2, 3 e-mails, a gente circula as informações, convida para a próxima tal. Alessandra, muito obrigado, professor Saraiva, muito obrigado pelas suas palavras. A gente vai, a Alessandra fala aí o tempo que for necessário, depois a gente interage, tá? A interação também se quiserem colocando perguntas aí no chat, ou depois erguer a mãozinha tal. A gente tem esse tempo aí de troca de figurinhas também. Eu estou na figura aqui só de passar a bola um para o outro, mas a gente não quer dominar a palavra, não, porque também sou professor e acabo falando demais. Vai lá, Alessandra, obrigado, viu? Oi, gente. Obrigada, Douglas, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço, conversando com vocês, conhecendo as redes ativas, de vidas ativas, e também uma honra compartilhar como convidada com o professor Saraiva. Eu acho que o meu convite, Douglas, né? Principalmente porque tem duas coisas que atravessam esse assunto para estar aqui nessa reunião hoje, né? Uma delas, como já foi falado, que é o fato de eu estar... eu participei do Programa dos Embaixadores de Saúde Planetária de 2021, que foi o primeiro, e foi online, a gente estava naquele segundo ano de pandemia, então estava tudo bem complicado. E também pelo fato de eu ser formada em Educação Física. Então, de alguma maneira, os assuntos convergem. Eu acabei meu doutorado recentemente, faz um ano, aqui na Faculdade de Saúde Pública. Eu estou hoje como pós-doc, ainda aqui no mesmo lugar onde eu fiz o doutorado. E assim, eu vim para esse bate-papo, né, para essa conversa, eu não estruturei uma apresentação e eu sabia que o professor Saraiva ia dar todas as introduções e sobre o que é saúde planetária, enfim, e é sempre muito bom escutar. Muito bom, porque eu admiro demais a proposta do grupo, né, aqui do IEA, e enfim, de divulgar a saúde planetária, e por outro lado é inevitável ter uma crise no momento que a gente escuta, no sentido de ficar muito pensando o que fazer, né? Enquanto o professor Saraiva falava, eu acho que uma frase que resume, assim, a minha conexão com a saúde planetária e isso é efeito do programa Embaixadores, é pensar, bom, o planeta está doente e a gente está ficando doente também porque a gente faz parte dele, né? Isso, para mim, é uma mudança de chave, assim, depois do programa Embaixadores. E eu lembro também do Krenak falando, né, em uma entrevista, eu acho, alguma coisa que ele dizia, bom, a gente está caindo do penhasco de qualquer maneira. Basta a gente saber se pode cair de paraquedas. Né? Alguma coisa nesse sentido que ele falava. E é claro que isso, eu entendo completamente quando se fala de eco-ansiedade, de solastalgia também, né, que é toda a questão da angústia relacionada ao território, né, ao ambiente que se vive. Imagino, por exemplo, as pessoas que sofrem esses desastres, Brumadinho, né, ou Mariana, enfim, crimes, né, e que também tem os lugares que sofrem essas catástrofes naturais. Então, é compreensível imaginar e entender o que está acontecendo com a saúde mental das pessoas nesses tempos. Eu também tenho uma implicação nisso, porque eu fiz especialização em saúde mental ainda quando eu estava morando no Sul, eu sou gaúcha. Então, o que acontece é que depois do programa Embaixadores, as coisas começam a convergir
para um mesmo lado, assim. E eu sempre trabalhei com políticas públicas de práticas corporais e atividade física no SUS. Então, na época que eu fiz o programa, eu me inscrevi porque eu já me interessava muito na ideia de saúde planetária, eu já estava lendo algumas coisas, e naquela época, como eram, eu nem sabia exatamente, professor Saraiva, do número, mas eu sabia que era 200 e tantos. Então, como era tudo online, foram divididos os grupos, né? Então, a gente podia transitar por alguns grupos. E eu cheguei a trabalhar com o pessoal do podcast, que eu acho que existe até hoje, né? Eu fiquei lá acompanhando durante 2021 a produção do podcast. Aprendi pra caramba sobre podcasts e encontrei casualmente nesses programas que a gente fez enquanto eu participava, professores lá do Sul, a professora Olga Falseto, que veio, que na época que eu estudava saúde mental era uma figura que circulava ali, enfim. Então, assim, foi um programa de grande impacto para mim, mas o que eu queria trazer para vocês é como é que essa chave muda, né? Eu já falei aqui dessa frase do professor Saraiva, de que o planeta está doente, a gente está ficando também, mas uma coisa que mudou a chave para mim foi, em tudo que a gente faz, e principalmente eu me questionava do meu papel enquanto pesquisadora, já que eu tinha decidido que eu queria seguir a vida acadêmica, como em todos os projetos, independente de qual assunto, como é que a gente pensa a saúde planetária como transversal, né? Então, todo o pensamento, toda a produção, eu nem estou trazendo aqui para vocês a questão as questões pessoais, mas, assim, na pesquisa, no trabalho, como a gente pensa tudo colocando a saúde planetária nos contextos, né, do trabalho. Então, pensar dessa forma me ajudou muito a entender como que esse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa pensar na saúde do planeta, porque senão, né, eu fico assim, do que vai valer a pena tudo isso, né? Eu sei que é um pouco triste falar desse jeito, mas é um pensamento que me bate mesmo, né? Então, como é que a gente segue, né? Isso que o professor Saraiva, bom, a gente falou, né? Chora 5 minutos e depois tem que seguir adiante. Tem mesmo. Então, essa é uma chave para mim, né? Em todos os projetos, em todas as coisas. Para algumas pessoas, eu sou a chata desse rolê, porque ficar pensando realmente em como a gente se posiciona ética e moralmente para proteger o planeta no que der, né? Porque a gente está caindo no abismo e, pelo menos, eu queria o paraquedas do Krenak lá para cair junto, né? Um pouco mais devagar. Bom, e como uma pessoa que sempre produziu academicamente com o tema da atividade física, especialmente das práticas corporais, que hoje eu só falo nisso como uma mudança lá epistemológica de conceito, uma localização nas ciências humanas, mas, enfim, no corpo em movimento, né? E, principalmente, como é que isso se encaixa nas políticas públicas de saúde. E aí, a única coisa que eu tenho para compartilhar com vocês são muitas, muitas, muitas questões. Então, algumas delas eu selecionei para trazer aqui para a gente botar na roda, e sei lá, não vai esgotar aqui, né? Outras conversas eu espero que surjam desse encontro. Mas, por exemplo, a gente fica, durante muito tempo, a gente está pensando na questão da atividade física nas políticas públicas. E aí, quando se fala em justiça climática, quando se fala nas desigualdades e todas as questões que, por exemplo, a gente no SUS, né, batalha muito para que aconteça. Hoje tem o programa Academia da Saúde, tem várias iniciativas, e aí vem onda de calor que impede as pessoas de sequer saírem na rua. E sei lá como é que os sistemas estão estruturando as unidades, né? Essa oferta, essa gestão. E isso é a primeira coisa, é o primeiro questionamento que abrem vários, que é como é que a gente vai falar sobre atividade física, e isso que é tão importante para a saúde, para as pessoas que estão sofrendo com enchente, onda de calor, chuva, muito frio, enfim, com essas mudanças. Isso que eu nem estou colocando na questão pessoas mais vulneráveis, porque a gente já tem o problema de pensar no fomento, na promoção de atividade física para a população mais vulnerável. A gente já tem muitos problemas, né? Então, agora tem mais essa camada. Eu lembro que quando eu trabalhei num NASF, lá na região metropolitana de Porto Alegre, nós não tínhamos lugar de lazer nenhum naquela comunidade que eu trabalhava.
e a comunidade era um morro, né? Era a ponta de um morro. E a gente conseguiu, subindo até o topo do morro, uma casa de uma pessoa que tinha um pátio um pouco maior. A gente fez uma conversa lá e ela cedeu. Ela disse, não, pode vir aqui, usa o pátio, faz com o pessoal, e eu fui. Num desastre, não existiria nenhum morro, naquelas condições que eu vivenciei. Eu nem sei como é que está aquele lugar, por exemplo, depois das chuvas no sul, do que vem acontecendo, principalmente desde 2015, que foi o primeiro ciclone, eu acho, mais registrado lá na região metropolitana. Então, assim, a gente só vai acrescentando camadas nas dificuldades, mas a gente também não pode se colocar com esse único problema quando pensa em atividade física. Então, tá muito calor, né? Então vamos acertar horários diferentes para as pessoas fazerem atividade física. Tem vários outros problemas que dizem respeito a esse pensamento, na inclusão da saúde planetária. Se nós pensarmos que, então, a gente pode oferecer, de alguma maneira, nas políticas de saúde, estrutura, espaços, bom, talvez a gente tenha que pensar também na pegada de carbono para construir esses espaços. Então, por exemplo, aqui acho que todo mundo sabe, né, como é que funciona uma academia de ginástica privada, essas de rede aí, né? Um espaço fechado no ar-condicionado, gastando muita energia, e não faço ideia, eu não entendo como é que é a manutenção daqueles equipamentos. E colocando essas questões, por exemplo, de pensar a pegada de carbono, né? Não, mas então, quem sabe a ideia seria promover as atividades físicas, né, ao ar livre, na natureza. E aí, colocando mais questões, porque essa é uma lógica muito interessante, e a gente mesmo, né, Douglas, acho que nas políticas públicas de saúde a gente pensa, né, os espaços estão aí, a rua está aí, o ambiente construído, claro que precisa de segurança, tem essas outras camadas. E a atividade física, ela talvez fosse, inclusive, uma solução para vários problemas. A gente já tem a discussão da mobilidade ativa, né, que parece, bom, diminuir a pegada de carbono, mas e aí como é que fica a pegada de carbono para essas estruturas que são construídas? Eu peguei um artigo para relembrar algumas coisas e me preparar para essa conversa. Tem um artigo de 2 pesquisadoras alemãs que elas colocam os prós e os contras, né, os goods e os bads. E aí elas falam disso, né? Como é que fica, por exemplo, pensar a bicicleta e a pegada de carbono para construir ciclovias? Que espaços são esses que estão sendo construídos ciclovias? Como é que a cidade está tratando isso, né? Um outro ponto que elas colocam para a gente fazer esses questionamentos também do outro lado bom, vamos pensar nos esportes na natureza. Como é que é também o deslocamento por máquina, né, ou de carro, enfim, até esse lugar que é o esporte, onde acontece o esporte da natureza, que estruturas estão sendo criadas que às vezes impacta imediatamente nessa região natural onde se propõe uma prática, né? E aí ela traz elementos, por exemplo, assim, quando ela fala do esporte, né? Campos de golfe, quando são criados campos de golfe, né? Parece, assim, de bate-pronto, para quem não é da área, principalmente, parece um estímulo a uma prática esportiva, né? E olha o que acontece num território de campo de golfe, principalmente quando ele é construído em relação ao ambiente natural que ele tinha, né? Ela também traz uns exemplos, por exemplo, de esportes de inverno, né? Que, enfim, o impacto que tem construir pistas de esqui, né? Naquele ambiente natural. Eu não sei, eu nunca esquiei, gente, mas ela relata esses problemas. Bom, e daí também a pandemia nos mostrou que as estruturas esportivas, quem trabalhava com esporte na natureza, ou mesmo o caso das academias, né, que aqui no Brasil também teve uma discussão aí, mas que, bom, numa situação dessa, onde o planeta está doente, a Covid, como o professor Saraiva falou, já é um elemento dessa problemática, ficaram sem trabalho, né? Então também tem esse impacto no trabalho das pessoas, enfim, na geração de renda, é literalmente um dominó, né? Que vai sendo colocado para baixo, né? Bom, e eu acho que de todas essas questões, assim, da gente não pensar, e eu vim assim para provocar isso mesmo, né? A atividade física, ela realmente
precisa dessa promoção, ela precisa chegar nas pessoas, a gente trabalha para que todo mundo tenha acesso, e agora tem esse componente da crise climática, e quando a gente fala de atividade física, não existem só os goods, mas também os bads, dependendo das soluções que a gente encontra para promover essa atividade física, né, em relação a essas estruturas e tudo isso que eu trouxe. Então, eu trago aqui só questionamentos. Eu acho que numa conversa a gente pode até ter outros exemplos, mas eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer, porque eu acho que a partir de agora a gente precisa colocar isso na pauta, pelo menos no que diz respeito ao meu envolvimento de pesquisa, nas políticas públicas é preciso colocar isso na pauta, né? Como é que agora, por exemplo, se o programa Academia da Saúde, se ele se expande, como é que vai acontecer a construção dos novos espaços, né? Tem um professor, o professor Saraiva, eu esqueci o nome dele, professor do Sul, que estuda a pegada de carbono nas unidades de saúde, da atenção básica, esqueci o nome dele agora, mas quando ele falava, eu pensava demais nessas estruturas também de atividade física. Então, assim, trago questionamentos, e fico à disposição para, se a gente quiser desdobrar isso, fico à disposição para quem quiser dar uma olhada nesse artigo, também eu tenho ele aberto aqui para botar o link. Eu acho que tem pouquíssimos artigos que realmente falam sobre o tema da atividade física e da saúde planetária. Tem alguns poucos artigos também falando enxergando a atividade física como um sistema eco. Daqui a pouco vem uma palavra técnica aí, daqui a pouco vem. Serviço ecossistêmico, lembrei. Serviço ecossistêmico. Então, tem pouca literatura sobre isso, mas pelo menos quando eu pesquisei alguma coisa em 2021, hoje em dia tem um pouquinho mais. Tem um editorial ali já fazendo uma chamada. Então, é isso, gente. É isso que eu queria contribuir, trazer perguntas para a gente poder colocar na roda. Obrigada, viu? Eu que agradeço, quer dizer, nós que agradecemos, Ale. Muito obrigado aí pelas reflexões. Se você puder colocar o link do artigo, é super útil. Eu queria só, já escrevi no chat, ergam as mãozinhas aí para comentários, enfim, ou perguntas. E para puxar a fila, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o ano passado, na verdade, assim, a gente, ao longo desse coletivo, né, a gente discutiu muito a visão sistêmica, porque um colega nosso, Leandro Garcia, é uma pessoa que está trabalhando com essa questão, né, é uma pessoa da educação física que avançou para a saúde global, eu não sei, eu não posso falar de saúde planetária, ele até era a pessoa que estaria aqui moderando essa atividade, mas enfim, a gente não conseguiu organizar que ele estivesse aqui, mas a gente trabalhou ano passado muito com a produção de mapas sistêmicos, visão sistêmica, então tem muita conexão. A gente não previu no nosso mapa, né, essas camadas aí da saúde planetária, mas de dizer que esse coletivo produziu coisas aí sobre isso, né, como a gente trabalhou com como promover a atividade física em populações vulneráveis e qual que era a rede de fatores que impactam nisso, assim, uma coisa mais teórica, né, assim, de pensar junto. Fizemos reuniões aí com pessoas de várias áreas, enfim, foi um processo legal, a gente tem isso documentado, tem compartilhado em alguns eventos essa atividade, aí o Marco sempre toma cuidado de registrar isso e compartilhar nos nossos materiais. Mas eu vou fazer uma provocação, uma pergunta para o professor Saraiva e para a Lê, se tem conexão, eu acho que tem, né, mas assim, se tem estruturado, se isso está na discussão também, porque a OMS tem vindo já há algum tempo com a questão da saúde única, que me parece muito similar, né, às questões da saúde planetária. Então, não sei se são dois movimentos concorrentes, eu acho que eles são sinérgicos, né? Mas do ponto de vista aí do cenário internacional, se vocês têm essa informação, se são, na verdade, a gente está falando de dois grupos distintos, assim, que estão trabalhando com suas redes, ou se de repente há uma intenção de misturar essas bolhas também, já que a gente fala aqui muito em misturar bolhas, né? Queria entender um pouco isso também. A saúde única, se vocês digitarem e derem uma googada, a definição é muito próxima da saúde planetária, né? Quer dizer, entendendo que todos os seres vivos, todas as coisas estão juntas e a gente está, né? É isso, tá, né? Como o professor Saraiva falou, isso não tem fora, né? Está tudo dentro, né? A gente está, tudo conectado. Então, eu faço essa provocação inicialmente, mas estimular que vocês também façam perguntas, comentários. A gente está... Marcos, eu não confesso que eu não lembro. A gente está previsto para ir até 11h30, mas podemos dar uma esticada, né? É isso, né? Tá bom, porque geralmente as nossas reuniões durante 1h30, às 12 horas,
a gente nunca arrasta para além disso, né? E também termina quando o assunto se esgota, também deixar isso claro que a gente não fica enrolando aqui, mas então fiquem à vontade aí de erguer, fazer comentários, enfim. Então deixa essa pergunta aí para começar o bate-papo. Posso falar brevemente, para até não esticar e não dominar aqui. De fato, são dois movimentos. O Saúde Única é bem mais antigo, porque ele vem dessa preocupação da relação entre saúde animal e saúde humana. Ele originalmente é muito pautado nas questões veterinárias, né? E aí, até o Braulio falando disso ontem, né? No fundo, são veterinários, biólogos e médicos e saúde pública, né? Nessa interface, né? Como doenças animais vêm para nós, principalmente nessa direção. Mas também, claro, como alguma doença nossa pode passar para os animais, depois acaba voltando para nós, né? Então, saúde única tem muito essa visão, e ela cresceu também como uma questão importante, porque isso também afeta a questão até de comércio, né? Então, você vai importar produtos de origem animal, por exemplo, você não quer importar produtos com doenças juntos, né? Você vai importar animais para sei lá, vai importar gado de um país para cá, você quer ter certeza que aquele gado vem sem doenças. Então, o saúde única é muito voltado para essa questão de saúde animal e saúde humana. Mas, evidentemente, ao longo dos anos, eles tiveram que adaptar a sua visão para entender, por exemplo, que mudanças climáticas, o ambiente afeta, né, a saúde animal, afeta a saúde humana. Que mudanças climáticas estão afetando a saúde animal, portanto, afeta a saúde humana também. Mas eu não digo que haja uma competição, são nichos diferentes, né? A tendência, a gente já teve até painéis, porque não é só saúde, tem saúde única, tem saúde global, tem saúde eco-health, geo-health, né? Tem um monte de saúdes aí, cada uma em áreas diferentes, né? com visões mais específicas de nichos da ciência, né? Na minha opinião, saúde planetária, ela procura colocar essa casca ampla de que tudo está envolvido lá. Então, essa pegada mais de humanidades, essa questão de justiça, esses impactos todos, os outros não abordam. Porque eles focam mais em algumas questões como essa, saúde humana e saúde animal, do ponto de vista de comércio, claro, de doenças, de epidemias, como o Covid, né? Mas só que a gente procura abordar essa questão também, olha, é uma questão de justiça, né? A Covid não é só uma questão de simplesmente propagação ou transmissão, né? É toda uma questão de saúde pública, uma questão de acesso a recursos ou não, sabe? Então, saúde planetária, para mim, é mais amplo, né? Tão amplo quanto a gente queira, porque tudo está envolvido. Obrigado, eu me sinto contempladíssima aqui com a fala do professor. Perfeito. Gente, nós não temos mãozinhas erguidas, mas alguém também, se quiser abrir o microfone, enfim, eu lembrei bastante aqui do Will também, né, a questão da pedagogia que ele tem trabalhado aí, que trabalha com pessoas vítimas dessas catástrofes, né, ele foi colocando ali no chat também. Mas, enfim, gente, esse é um momento de interação. A gente brinca que, como professor, eu estou bem treinado, já levei isso para terapia, aquele momento que a gente fala, alguém tem pergunta, e fica aquele silêncio, né? Enfim, mas está bem trabalhado na terapia já, né, professor Saraiva? A gente vai se habituando ao longo do tempo, então vai lá, William, depois a Paola. Nada como uma provocação, tá vendo? Você não está só, e a gente que é professor, a gente sempre fica um pouco frustrado, né, quando você abre para perguntas, mas eu acho que quando isso acontece é também porque o conhecimento está assentando, e às vezes a gente é tão impactado, né, com aquilo que a mente precisa de um tempo, assim, para assimilar. Mas esse é um tema que eu tenho estudado, eu acho que é um tema da minha vida, da minha existência, assim, quando a Alessandra falou assim, cara, eu sou às vezes a chata do grupo, puta, eu tamo junto, Alessandra, porque é uma coisa que eu carrego, assim, já na minha existência. Eu fui escoteiro quando moleque, né, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, então a gente carrega isso no coração, né, a natureza tá ali de um jeito diferente, né, de um jeito pensada, né, de um jeito vivido, mas de um jeito pensado. Bom, duas colocações, né? Uma que no ano passado eu tive a oportunidade, né, junto com um coletivo, de idealizar o Instituto Tecoporã, que é inspirado, né, nesse livro que chama O Bem Viver, inspirado, né, no congresso que aconteceu lá em São Sebastião, e o congresso se chamou Congresso Tecoporã, uma abordagem socioambiental do esporte.
dialogando as experiências, né, físicas e esportivas com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades indígenas ali do entorno, e com uma reflexão que a gente fez em torno do que é esse bem viver, dessa conexão, que só é possível bem viver se a gente estiver de bem com a gente, né? De bem com o outro e de bem com a natureza. Isso surgiu uma oportunidade e nasceu o Instituto Tecoporã, né? Então a gente tem trabalhado. Mas também tem um outro livro que tem me inspirado muito, que é do Moacir Gadotti, chama A Pedagogia da Terra. Então eu acho que é um livro que vale a pena, assim, trazem reflexões e provocações que dialogam, né, com essa agenda que eu não conhecia de saúde planetária, né, essa agenda sistematizada, né? Eu estou super encantado aí com o professor Saraiva, pensando o quanto que todo esse conhecimento, esse mergulho, dialoga com o conhecimento dos povos originários, né? A Alessandra citou o Ailton Krenak como um grande mestre e professor, então eu acho que é um conhecimento acadêmico, né, que conversa com essas experiências dos povos, né, ancestrais, então acho que isso é super importante. Outra consideração que eu queria fazer é porque eu tenho lidado diretamente, Alessandra, você é lá do Sul, o professor citou aqui o Vale do Taquari, aquela região, né, do Vale, que foi muito atingida, né, no ano passado por conta da elevação das águas de mais de 30 metros do Taquari. Realmente, isso faz a gente mergulhar nos estudos do trauma. O trauma tem sido, né, um grande objeto de estudo meu, desde 2016, isso tem a ver, enfim, eu criei meus filhos numa pedagogia que chama Pedagogia Waldorf, e nos últimos 15 anos, essa pedagogia sempre me provocou a levar ela para os programas esportivos que eu lidero, trabalho, e nisso a pedagogia de emergência, que é a pedagogia Waldorf aplicada no contexto de catástrofe. Então, essa crise global que a gente tem, né, com relação ao impacto, né, do que é gerado por conta das questões climáticas, ela afeta diretamente o funcionamento das pessoas, né? Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de uma catástrofe provocada pela natureza, por esse desequilíbrio, ou uma catástrofe gerada pelo ser humano, um trauma de relação. E tudo isso, a minha pergunta é como que o corpo, né, como que o movimento atua na dissolução, no descongelamento, no suporte a essas pessoas. Então, também é uma área de conhecimento que a gente vem trabalhando, que eu acho que nós, educadores, assim, vocês, educadores físicos, porque eu sou assistente social, apesar de trabalhar muito com movimento, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de conhecer, porque a gente vai precisar lidar daqui para frente, demais, assim. Então, de ajudar as pessoas, né, a não adoecerem, delas terem esse suporte. Então, eu queria fazer essas duas intervenções e me coloco à disposição aí também. Obrigado aí por trazer essas provocações. Eu ainda estou lendo, ainda estou vendo aqui as indicações. Eu acho que vai ser muito importante para a gente ampliar esse debate na REMS, que é a Rede Esporte pela Mudança Social, que essa temática é essencial. É essencial, a gente até falou dela um pouco na segunda-feira, né, Marcos, aí com relação ao tema do bem viver. Legal. Alessandra, você quer fazer uma contribuição antes de passar a palavra para a Paola? Fica à vontade. Tá bem. William, muito legal te ouvir, porque os meus interesses eles estão girando também nessa coisa de produzir um pensamento de como é que o corpo funciona, não no sentido orgânico só, né? Em meio de tudo isso. E eu lembrei de um trabalho da professora Elis Bordi, só que eu tentei rapidamente buscar aqui e não achei. Que ela trabalhou com um mapa, eu tenho a imagem do mapa na minha cabeça, mas eu posso catar aqui em algum lugar e depois enviar para vocês. Eu acho que, se eu não me engano, ela trabalhou com o pessoal de Mariana, da tragédia lá de Mariana. E aí eles fizeram, eu estava olhando aqui também o chat, alguém falou sobre a arte, enfim, e eu lembrei disso, ela trabalhou com desenhos do que acontece com o corpo, as pessoas, os relatos das pessoas, colocando em desenhos o que acontece no corpo em relação à tragédia, né? Como é que isso afetou. E a ideia não era também só buscar questões orgânicas. Sei lá, aconteceu um acidente aqui,
tem um problema na perna, é das sensações, de como é que está vivendo. Obviamente tem uma narrativa que vem junto, né, com isso, mas depois eles pegaram todos esses dados e eles montaram, os pesquisadores montaram um mapa que reunia a maioria desses dados, e aí eles transformaram também em percentuais, assim, né, colocando o que acontece com os pulmões, né, e daí tem desde, sei lá, as doenças cardiorrespiratórias, como a ansiedade, né, deixando sem ar, coisas desse tipo. É um trabalho muito interessante. Ela fez com a população desse crime ambiental, né, que aconteceu. E todas essas coisas me atravessam também para pensar um pouco o que está acontecendo. Eu tenho mais interesse, não necessariamente no trauma, mas na ansiedade, por exemplo, né? A gente vê, tem alguns estudos que já estão trazendo ansiedade pelo futuro, que é esse futuro que o professor Saraiva bem colocou aqui para a gente, jovens que estão sofrendo de ansiedade por pensar, bom, não tem futuro nenhum, né? E aí o que acontece, né? E qual é a motivação, inclusive, para participar de programas de esporte, de lazer, enfim. Só queria contribuir com isso. Valeu, Paola. A Paola hoje é a nossa ateira, né? Ela está responsável de fazer as anotações, tá? Obrigado, viu, Paola? Fique à vontade. Depois a gente passa a bola para ela. Vai lá. Então hoje eu fiquei mais quieta. Fiquei aqui escutando com atenção e mais quieta, né? Um ponto, além de agradecer as falas, eu fico bastante animada, principalmente por atuar com a questão climática, né? Até coloquei, do ponto de vista das cidades, né? Eu até coloquei, né? Que eu acho até curioso, assim, que uma colega minha, que eu sou líder da realidade climática aqui no Brasil, pelo Climate Reality Project, e tem uma colega que fala que a gente é profissional do apocalipse, né? Porque a gente precisa lidar com esses, assim, a ansiedade não tem lugar não pode ter lugar na nossa vida, porque a gente, em relação a questões climáticas, porque a gente precisa lidar com esses dados que são, né, são catastróficos, sim, eu costumo falar que quem costuma ler relatório do IPCC e atua com base nisso, né, trabalha com maneiras de lidar com catástrofe diariamente, né? E me veio muito, principalmente na fala do professor Antônio primeiro, né, me veio muito a maneira como isso é comunicado. Eu fiz a relação com uma conversa que eu vi, que eu fiquei curiosa, né, como algumas questões são comunicadas de maneira que geram ansiedade, como trabalhar essa comunicação, para ser mais ampla, né, porque, por exemplo, esses relatórios que falam das questões, né, que adoecem o nosso planeta, dados científicos, eles estão aí desde anos 90, e pouca gente conhece, são ignorados, né, não chegam ao grande público de maneira didática, né, então diferentes fatores que levam isso a ser conhecido e a serem tratados como realidade. Agora a gente não consegue voltar lá no passado, mudar essa situação, né, mas assim, maneiras de abordar isso agora, né? Eu falo da comunicação, comunicação científica, né? Eu estou perdendo as palavras, né? Maneiras de comunicar isso de uma maneira mais didática e até que ao invés de gerar ansiedade, gerem esse impulso à ação, né? Que eu vejo também lidando com pessoas mais jovens, acaba existindo. Eu também percebo muito essa ansiedade que a Alessandra coloca, né, e particularmente vejo de maneira triste pela desesperança e por estimular mais a imobilidade, né, e a desesperança do que a ação. E outra questão que eu vou colocar aqui, sempre que tratam, né, dessas questões de cidades, né, como me pegou também a fala da Alessandra, de como a gente vai estimular essas atividades, né, ao ar livre, né, construção eu nem vejo tanto, porque como eu sou dessa área, né, a pegada de carbono, para a pegada de carbono tem muito mais soluções, tem muitas soluções que não são aplicadas, porque não são regulamentadas, então as prefeituras não aprovam a construção. Eu acho que isso
isso é um movimento que o pessoal da minha área, da arquitetura e do urbanismo, precisa, né? Por isso que é importante, né, estar nesses fóruns multidisciplinares para entender essas questões. Assim, precisa atuar bastante para que essa aprovação de materiais e métodos de construção, né, com menor pegada de carbono sejam aprovados. E é importante também, eu acredito, levar isso a público, ser conhecido para que os cidadãos, façam pressão sobre isso. Eu acredito muito no método de ação que o professor Antônio comentou, né, que é a gente saber o que acontece, a gente agir para cobrar como coletivo e cobrar como coletivo quem tem poder para fazer essas mudanças em grande escala, que são empresas e governos, né. E também, mas eu penso uma questão que eu coloquei aqui, né, nessas, assim, como eu também atuo com ações na cidade, espaço público, espaço aberto, como a gente estimula isso nesses contextos de chuvas intensas, onda de calor. Eu vivi a onda de calor de 60 graus no Rio de Janeiro, não recomendo. Né? E como a gente faz isso, e como a gente leva também. Estou muito nessa pegada de como a gente leva as pessoas a viverem mais um ambiente externo para sentirem, porque quem fica o dia inteiro no ar-condicionado não vai sentir o que acontece no ambiente. Estou vendo o Will balançando a cabeça, o Will, que é super ciclista, ele sente super o que acontece, sente demais o que acontece no ambiente externo, né, mais do que alguém que está de carro e no escritório com ar-condicionado o dia inteiro, né, o quanto é importante essa vivência dos ambientes externos, que acaba sendo desestimulada nesses momentos extremos, né, de variação climática, mas que também eles podem ser o antídoto, né? Essa experiência pode ajudar, né? Como a Alessandra também colocou, né? Olhar uma vivência que a gente pode ter como negativa, como um pontapé para a gente pressionar por uma adaptação, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, Brasil de relatório do IPCC, o Brasil não chega a 5% de adaptação a questões climáticas, né? E tem plano, agora eu não me lembro a data, que eu já fiz um trabalho sobre isso, até para governo federal, mas assim, plano de estratégia de adaptação climática de primeira década dos anos 2000, quer dizer, que não vai para frente. Então, temos um trabalho enorme, não só como profissionais, como cidadãos, para ajudar a cuidar da saúde da onde a gente está, né? Obrigada. Eu tenho uma consideração rápida só. Fique à vontade. É porque eu vou lembrando de coisas, né? E aí eu fico com vontade de compartilhar, Paula, porque nesse sentido de pensar como é que vai fazer, né? Aí eu lembro, por exemplo, eu trabalho num projeto atualmente que está fazendo, tem um grupo grande fazendo vários estudos no Morro da Quibon, ali em Santo André. Eu não conheço muito, mas eu sei que chama Morro da Quibon, aquela região. E eles têm um campo de várzea de futebol, uma área aberta. A favela foi se construindo ali ao longo dos anos, e aquela área continuou sendo o campo de futebol, né? Então tem de chão batido e tal. E a comunidade inteira joga bola ali, faz campeonatos, aqueles campeonatos de várzea super tensos. E aí a prefeitura parece que construiu um parque do lado da favela. Tem um riacho, inclusive, que passa ali, uma área mais natural e tal. E eu não lembro o nome do parque, desculpa, mas eles cercaram o parque, a estrutura é super bonita, quadras de futebol sintético, de grama sintética, e vão tirar o campo de futebol. Estão negociando para tirar o campo de futebol que é do lado, literalmente do lado. E aí tem toda uma discussão de que eles querem montar uma unidade de saúde ali naquele campo de futebol. E tem o parque agora. Então fica aquele discurso, né? Quem da comunidade não quer uma unidade de saúde do lado da favela? Óbvio que o pessoal quer. Então tem que tirar o campo de futebol.
Ah, mas então pode ir para o parque. O parque é cercado, tem horário de funcionamento, e qualquer pessoa que queira jogar futebol na quadra tem que pagar. Então, assim, veja, porque tem uma manutenção, é quadra sintética, então tem que pagar. E aí vocês imaginam, essa é a solução que se dá, do lado de uma comunidade. E aí já teve caso dos meninos, os meninos da favela, sem camiseta, querendo entrar para brincar no parque, não deixarem, né? Entram outras questões aí. Aí os meninos passaram a cerca, teve uma situação de guardas tirando a tiro, os meninos... Coisas desse tipo, sabe? Então, assim, isso é diretamente um problema que está relacionado ao espaço de lazer e de atividade física das pessoas, construído socialmente ao longo do tempo, que já vão enfrentar problemas também em relação ao clima, à temperatura, enfim, a prefeitura não fez nada nesse campo, né? O campo está lá por construção dos moradores, mas agora a prefeitura fez esse parque, então entra nos discursos que a gente precisa, de fato, de alguma maneira, ter essa complexidade, né, dos efeitos e do que vai acontecer. O fato é que existe uma proteção que tem que ser feita, porque é o único espaço de lazer que, dentro de uma possibilidade de temperaturas altas, por exemplo, esse parque até tem uma área verde mantida, mas é pago, é cercado, tem horário, quem entrar por outros meios vai ter tiro para sair, sabe? Enfim. Jogando coisas aqui. Maravilha. Ana? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, estou aprendendo muito com todo mundo aqui. É um prazer estar aqui em mais esse espaço, né, Douglas? Para quem não me conhece, me apresentei no início, mas acho que tinham poucas pessoas. Eu também sou profissional de educação física, aí depois fui caminhando aí pelas trilhas da qualidade de vida, promoção da saúde, então fiz uma pós, exercício de qualidade de vida, depois eu fiz um mestrado no Centro de Promoção da Saúde aqui no HC, na Faculdade de Medicina, e hoje eu estou, né, com um novo desafio aqui, numa instituição de saúde enorme, que é o Hospital Einstein, como coordenadora de bem-estar, né, então tentando implantar ações para a promoção de saúde e bem-estar e com uma visão mais ampliada, né? Porque logo que eu cheguei aqui, a gente não falava de saúde, a gente só fala de doença, né? Vocês conhecem, né? O Einstein tem essa excelência, então como trazer essas questões de saúde e de promoção da saúde e principalmente abordar a prática de atividade física aqui dentro, que também está muito ligada à doença, né? A prevenção de doenças. E aí, pensando no nosso desafio, esse ano a gente vai desenvolver uma campanha. Um dos temas que a gente vai abordar, lógico, é a atividade física, e a gente queria abordar todos os temas de saúde esse ano com o pano de fundo da saúde planetária, né? Então, tendo a saúde planetária aí como tema horizontal, e foi engraçado que uma das primeiras coisas que o RH falou para a gente quando a gente foi apresentar a proposta, e a gente foi conversar com as outras áreas aqui dentro, intersetoriais, até porque a nossa área não tem recurso, né? Então a gente foi com benefícios, com as áreas de ESG, segurança, saúde ocupacional, e uma das primeiras coisas que eles falaram, nossa, mas vocês vão falar sobre saúde planetária, mas será que a nossa comunidade, aqui são mais de 20 mil funcionários, só 8 mil na unidade Morumbi, que é onde eu fico fisicamente, mas a campanha vai para todas as nossas unidades, né? Será que a gente tem maturidade para falar sobre esse tema, né? E a gente falou, nossa, como que a gente vai fazer agora para abordar o tema, né, Arthur? O Arthur é o colega que está aqui comigo, o Arthur é psicólogo, né, mas também bebe das fontes aí da saúde, da atividade física. E uma das atividades, Alessandra e professor Antônio, que vocês fizeram várias provocações, eu fiquei aqui pensando, uma das atividades que a gente vai tentar, além de informação, a gente quer muito que eles experimentem alguma coisa, né, alguma atividade, e que eles possam levar aquilo para a vida deles, que é o que a gente mais quer, né, que isso gere uma mudança, não só uma informação. E aí, uma das coisas que a gente quer promover aqui é o deslocamento ativo. Então, a gente tem uma estação de metrô próxima à unidade Morumbi, fica menos de 2 quilômetros, dá uns 20 minutos caminhando. Então, a gente quer fazer alguns grupos de caminhada, a gente já fez contato aí com o pessoal do Corrida Amiga, Cidade Ativa, para fazer alguns grupos para levar essas pessoas até, para que eles possam caminhar até o metrô, porque a gente tem um circular, né, do Einstein, que traz as pessoas. Aí eu fiquei pensando também nesse circular, né, Alessandra? Poxa, será que dá para mudar, né, ter um veículo que seja menos poluente? Fiquei pensando em tudo isso, em como a gente usa esse espaço e o que a gente quer promover. Uma das coisas que a gente quer fazer também é tentar fazer contato com alguns espaços verdes aqui no entorno de São Paulo,
para levar os nossos funcionários para passar um dia, né, para fazer uma atividade com seus filhos no parque. Eu fiquei pensando nesse transporte que vai levar eles até lá, né? Então, acho que são várias provocações que eu não tinha nem pensado, mas com certeza acho que é um desafio, mas a gente precisa levar esse tema, né? Então as pessoas precisam entender como é que o que eu faço em termos de atividade física, a gente vai entrar muito com o tema de deslocamento ativo, alimentação, depois saúde mental, qual que é o impacto disso na nossa saúde individual, mas principalmente na saúde coletiva, né? Como é que a minha ação pode contribuir aqui com o outro nesse universo tão grande. Então, estou aprendendo muito e estou anotando todas as provocações aqui. E obrigada, Douglas, pelo convite, gostei muito. Arthur, fica à vontade também, hein, Arthur? Combinado. Gente, nós não temos mais mãozinhas levantadas, então eu acho que a gente está caminhando aí talvez para o final, também por conta do horário. Então, professor Saraiva, não sei se quer fazer algumas considerações finais, a Alessandra também. Depois a gente abre o microfone para dar os informes. Geralmente, nesse momento, a gente fala de eventos, enfim, aí também todo mundo fica à vontade de contar, compartilhar alguma coisa que queira aí, tá bom? Então, eu vou pedir para o professor Saraiva, se quiser fazer as considerações finais, se despedir, enfim, depois a Alessandra, e depois a gente... Aí, quem quiser dar informe, ergue a mãozinha aí também, a gente faz na sequência aí, tá bom? Sim, obrigado, Douglas. Só antes de me despedir e agradecer, queria só reforçar, eu acho que essa questão que eu escrevi de que a sociedade civil é fundamental agir, né? Então, a gente tem que tomar as rédeas disso, como a gente tem tomado em várias outras esferas, né? Então, eu acho que levando esse, como pano de fundo, essa ideia de construção planetária, ela só agrega, não desagrega nada. Então, você não precisa mudar necessariamente o teu foco, o teu trabalho. É só uma forma de você ver que o trabalho que você faz, ele está envolvido, implicado, embutido numa coisa muito maior. Que o problema é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, que a beleza é muito maior. A beleza dessas relações, das interconexões e das possibilidades, né? Então, ele é uma complexidade maior, mas também o nosso planeta é lindo, né? A nossa vida é linda, né? Ela é complexa, né? Então, nós temos que lidar com isso. E reforçar, eu acho que a gente tem muito o que fazer junto aqui, eu acho que, como você mencionou, né? Um GTI é uma boa ideia, né? Um grupo de trabalho que vá por esse lado seria fenomenal, né? Um outro comentário, acho que em relação ao que o Will falou, por exemplo, né? De fato, essa questão dos povos indígenas, como eu mencionei no início, é fundamental, a visão deles é uma inspiração, né? Essa conexão que eles têm. Nos eventos de saúde planetária, todos eles sempre teve participação ativa de povos indígenas, fazendo suas falas, fazendo as suas cerimônias, né? Porque eles são inspiração, né? É uma outra forma de conhecimento, uma outra forma de vida, mas que a gente tem que entender que temos muito que aprender com eles, né? É uma outra forma de conhecimento, né? Não é questão de negar uma nem outra, nem a nossa ciência ocidental, digamos assim, né? Mas muito menos as outras formas de conhecimento, não só indígena, né? Mas todos esses povos tradicionais aí, né? Acho que é isso. Só um comentário que eu mandei aí para... sim, ela já respondeu, a Priscila. Muito contato com o pessoal do Einstein, né? Então, a gente tem muito que fazer. Então, de coração, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Marcos, Michael, Douglas e... Michael Douglas, até parece um nome de né? Michael Douglas. E espero que a gente continue em contato, né? De várias formas. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor Saraiva. Alessandra? Gente, eu só queria agradecer por esse espaço. Eu gosto muito desse tema, eu tenho planos com esses temas e me colocar à disposição. Agradeço, Douglas, por ter me acionado aí. Infelizmente, William, eu não vou conseguir pegar o chimarrão, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Eu olhei aqui, deu um gatilho de gaúcho agora. Bah. E agradeço a oportunidade. Quando precisarem, estou aí. Obrigada, gente. Obrigada, professor Saraiva. Bacana, gente. Não tem mãozinhas erguidas aí, não sei. O William tem, beleza. O Marcos escreveu aí no chat, né, que o próximo encontro é dia 11/4.
Então, a gente, obviamente, já agradeço a Alessandra Saraiva, muito obrigado, né? A gente está próximo aí, então, que geralmente essa conversa dentro é só para ponto de partida, né? Eu espero que vocês tenham anotado as coisas que rolou no chat, depois a gente manda um e-mail com resumo dessas questões também, que a Paula ficou responsável de anotar hoje, porque o Marcos estava mais aí no operacional para dar uma assistência aí também para o professor Saraiva. Eu queria só, eu vou já dar os meus informes, eu te passo a palavra, assim, lembrar, né, que o mês de abril, a gente no dia 6 tem um Dia Mundial da Atividade Física, né, tem uma série de eventos ocorrendo, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde vai organizar alguns momentos de discussão sobre o tema, e acho que o mais importante, assim, é de dizer que a gente está também tentando conectar aí as sociedades científicas, ao CBCE, viu, Alessandra? A gente fez uma reunião recentemente com a Gislene, que é a presidenta, né, a diretora, eu não sei exatamente o termo que se usa lá, mas acho que é a presidenta, e a Cristiane Coelho, que é presidenta da Sociedade Brasileira, porque a gente está, esse grupo, né, que é uma rede aí que eu represento também, né, da Sociedade Brasileira, que eu estou no GT de Políticas Públicas, a gente está pautando a questão de alguma maneira, poder retomar uma discussão que foi iniciada, engavetada, da Política Nacional de Atividade Física e Práticas Corporais. Então, a gente tem um documento que foi produzido, ele foi até uma instância ali dentro do Ministério da Saúde e foi parado. Então, a gente vai aproveitar esse mês de abril com uma série de eventos, tanto do CBCE, quanto da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e eventos com as duas instituições, chamando para essa pauta. Então, vocês que vão, né, eu sei que a Ana vai ter campanha, vocês que estiverem aí discutindo, se puderem colocar também essa informação que a gente precisa ter uma política nacional, né, de atividade física e práticas corporais, até para... ela não vai resolver todos os nossos problemas, obviamente, mas ela dá um ganho num outro patamar, né? A gente sempre tem comparado, e não no sentido de desmerecer, mas no sentido de reconhecer que foi uma boa caminhada. A gente tem uma política nacional de alimentação adequada e saudável, enfim, tem todo um sistema da vigilância alimentar, né? É um problema muito mais complexo, eu reconheço, né? Mas que também deu garantia de uma série de questões, de ações, programas, orçamento, etc. Então, eu acho que é o informe mais importante que eu gostaria de dar. Eu acho que na sequência aqui vai o Will, a Ana e depois o Marcos. Vai lá, Will. Will, a gente não está te ouvindo, você mutou teu microfone. Foi mal. Não, foi lançado essa semana o 7º concurso de artigo científico da Comissão do Esporte, da CESPO, uma comissão que tem lá na Câmara. Eu vou mandar o link aqui. Eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço. É uma forma de fazer advocacy, eu acredito, entende? Então, todo mundo aqui que tem produção ou quem está desenvolvendo, né, experiências, se a gente pudesse, eu estou tentando provocar o pessoal da REMES para escrever nesses espaços, porque eu acho que a gente precisa conversar lá em Brasília e qualificar por essa visão do que a gente acredita que são as atividades físicas e esportivas. A Ana vai falar aí, acho que do evento, né, Aninha? Então, deixa aí para você falar também. Vai lá. Muito bem. Então, pessoal, eu sou a Ana, trabalho aqui na REMES, na Rede Esporte pela Mudança Social, e na semana que vem a gente vai ter um eventão, né, que é o Esporte na Rua. É um evento que a gente faz todo ano para comemorar o Dia Internacional do Esporte pelo Desenvolvimento e pela Paz. Nós vamos ter mais de 40 organizações aí envolvidas, com atividades em 25 cidades, né? Então, quem participa aqui da REMES, nesse dia, se reúne para oferecer atividades físicas e esportivas abertas, né, gratuitas, em um local público. Aí a gente, como consegue fazer eventos espalhados pelo Brasil, a gente consegue chamar a atenção da mídia para esse esporte que a gente trabalha, que é o esporte para o desenvolvimento humano. A gente já está fazendo a divulgação. Em São Paulo, por exemplo, vai ser no dia 6 de abril, a gente vai fazer lá na cidade Tiradentes, né? E é aberto para todas as idades, então quem tiver interesse em saber mais, participar também, eu vou deixar o link aqui no chat para que vocês possam saber mais sobre o evento e sobre a nossa rede também, tá bom? Era isso.
Valeu, Aninha. Vou voltar para o Will e depois, Marcos, pode ser? Aí você fecha aí e já faz o encerramento. Vai lá, Will. Você de novo a mão. Não, eu ia pedir porque eu esqueci de fazer um anúncio aqui. No ano passado, a gente articulou com o governo estadual do esporte, com a Secretaria de Esporte, e essa semana eu assumi como representante indicado pela Secretaria, representante das organizações da sociedade civil, né, pela REMES, como um membro do Conselho Estadual do Esporte. Então, isso eu acho que é um fato histórico isso para a gente celebrar e, ao mesmo tempo, assim, uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que é uma representação, um reconhecimento, né, da sociedade civil com protagonismo, né, tendo uma, digamos assim, janela de oportunidade de voz, de falar, de colocar, né, visão. Então, eu entendo que o papel da REMES é representar todos esses coletivos que estão aqui, por exemplo, nessa tela, que de alguma maneira atuam e militam, né, em torno da causa da democratização do acesso ao esporte, da redução das desigualdades, né, de ampliar uma consciência climática. Então, sigo à disposição aí. Eu estou ainda vendo como pela REMES a gente cria um canal de diálogo. A Carol do Sesc está como suplente junto comigo lá também. Então, acho que é uma experiência nova para mim, mas que eu entendo que é uma experiência do coletivo. Eu acredito muito nisso e a gente precisa, né, trazer essa agenda para um conselho estadual completamente sem esse olhar. Assim. Então, esse é um desafio. É isso. Show, Will, muito bom. Vou passar a palavra para o Marcos, eu vou agradecer também, muito bom estar aqui. Lembrar que a gente tem um desafio aí que a Redes, né, tá pensando, mas não está muito estruturado, que é um ano de eleições municipais. Então, todas essas temáticas aqui, a gente já nas eleições passadas, a gente fez alguma incidência política, então também está dentro do nosso escopo, tá? Para quem está participando aí pela primeira vez, e acho que essas questões que a Ale falou, né? Então, poxa, vamos colocar a saúde planetária dentro dessas nossas discussões, então isso está super, faz parte do nosso DNA de furar as bolhas, misturar, né, e aumentar esse coletivo aí, tá bom? Marcos, vou pedir para você falar, dar os seus informes e já fazer, né, a despedida. Não sei, acho que a Ana já fez os prints aí. Enfim, obrigado. E Marcos, vai lá com os seus informes e já, enfim, despeça o pessoal aí. Um abraço. Valeu, Douglas. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todas, todos. Encontro muito bacana. A gente está com mais de 3 anos aí de redes e é sempre bom ver um encontro movimentado que nos preocupa, mas também nos move, né? Então, agradecer a Alessandra, professor Saraiva, obrigado aí pelas palavras, pelo conhecimento e pela generosidade em compartilhar, em dialogar. Isso é fundamental. Vou fazer aqui um informe, que nem tenho informações suficientes, mas para não perder, né, o Luizinho do Celafis que saiu, né, mas tem o Celafis que tem, né, no Dia Mundial da Atividade Física, também o Agita, né. Então, Douglas, talvez você tenha mais alguma informação, se você puder compartilhar aí também. Então, não perder, que é um movimento antigo, né, perder um pouquinho de força por conta da perda de parcerias com o governo, né, mas que é um movimento importante, já colocado aí, né, desde a Agita São Paulo, Agita Mundo, né, então da gente mencionar. E daí, fazer uma prospecção aí para os próximos encontros, né, a gente deixou pautado para maio o tema do advocacy, né, então acho que vem também ao encontro aí do que a gente está falando, da gente poder se subsidiar mais, né, poder ter mais informações, mais conhecimento sobre essa temática para poder agir também. E a reunião de abril, está prevista aí para o dia 11, talvez a gente fazer um apanhado, uma reunião mais trocada, né, e olhar para a questão dessas campanhas que vão ter, então o Dia Mundial da Atividade Física, o Dia Mundial da Saúde, o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e Cultura de Paz, olhar o que a gente pode fazer e olhar também para a questão das cidades saudáveis, que o SESC está pautando no dia do desafio, que é para maio.
a gente fazer um pouco essa discussão com base no que a gente teve de conhecimento hoje, né, da saúde planetária, pensar cidades, né, apareceu aí, né, as comunidades saudáveis do Cidade Ativa. Então a gente conversar um pouquinho, fazer essa troca em abril e depois em maio com as questões de advocacy, a gente poder pensar os próximos passos também, o restante, né? Então, enfim, ir fazendo as amarrações e a ampliação de todas essas possibilidades que a gente tem de ação, de disseminação, de compartilhamento, né? E lembrando, né, que esse encontro está sendo gravado, então uma das formas é o acesso à informação, uma das formas da gente agir também é o acesso à informação. Então, a gente tem o e-group, né, que o Douglas citou, muitos de vocês colocaram aqui os e-mails, a gente vai adicionar ainda hoje. A gente tem o registro da ata, um esboço, né, um resumo do que a gente compartilhou hoje, com todos esses links que foram colocados. E essa ata também é um documento extenso, porque tem todas as atas das reuniões anteriores, com muitos, e é uma ata que se caracteriza por muitos links de materiais. Tudo que é compartilhado é colocado lá nas atas. Então, é um documento que dá acesso a muita informação. É difícil, é lógico que a gente está... É outra questão, né, que tem muita informação circulando, né, a gente precisa ir selecionando, mas é um material que fica lá e que a gente pode sempre retomar e lembrar e, de repente, falar, poxa, em alguma reunião se tocou nesse assunto, né, vou buscar esse link, vou buscar essa fonte aí, tá bom? Então, é também uma forma, né, da gente estar nos grupos, estar com esse acesso a materiais, e daí com esse compartilhamento tanto da apresentação, que depois o professor Saraiva vai nos trazer, quanto a gravação, né, da gente repercutir para mais pessoas, repercutir nos grupos que a gente está, né? E acho que a presença de todo mundo aqui hoje, de todos vocês que estão aqui, é por essa repercussão dessas redes em que cada um de nós está, né? Que vai, cada um chega de um jeito aqui, né? Por um contato, por um caminho, isso também é fundamental. Então, pessoal, muito obrigado. A gente se encontra em outros espaços e esperamos que no dia 11 de abril, nesse espaço remoto da Redes Vidas Ativas. Valeu, obrigado aí pela participação, pela presença. Muito bom.